Livro Essa Dor Não É Sua, do autor Mark Holling, fundador e diretor do Instituto de Constelações Familiares. Como identificar e resolver traumas familiares. Índice. Introdução à linguagem secreta do medo. Parte 1. A teia do trauma familiar. Parte 2. O mapa da linguagem nuclear. Parte 3. Caminhos para a reconexão. Capítulo 1. Traumas perdidos e achados. Uma bem documentada característica do trauma, e reconhecida de muitos, é a nossa incapacidade de articular o que nos acontece. Não só ficamos sem palavras, como algo acontece também à nossa memória. Durante um incidente traumático, os nossos processos mentais podem ficar de tal modo dispersos e desorganizados que já não reconhecemos as memórias como pertences ou acontecimentos originais. Em vez disso, fragmentos de memória, distúrbios como imagens, sensações físicas e palavras são armazenados no nosso inconsciente, podendo posteriormente ser ativados por tudo o que evoque, ainda que remotamente, a experiência original. Uma vez acionados, é como se um botão de recuar invisível tivesse sido premiado, levando-nos a reviver aspectos do trauma original nas nossas vidas cotidianas. Inconscientemente, podemos dar por nós a reagir a certas pessoas, eventos ou situações de formas antigas e familiares que refletem o passado. Sigmund Freud identificou este padrão há mais de 100 anos, a reencenação traumática ou repetição compulsiva, como Freud lhe chamava. É uma tentativa do inconsciente de repetir o que não está resolvido para que possamos corrigir. Esse impulso inconsciente de reviver acontecimentos passados pode ser um dos mecanismos em ação quando as famílias repetem traumas não resolvidos nas gerações futuras. Carl Jung, contemporâneo de Freud, também acreditava que o que permanece inconsciente não se dissolve, ressurgindo antes nas nossas vidas como destino ou sorte. O que não é consciente, diz ele, será experienciado como destino. Por outras palavras, é provável que continuemos a repetir os nossos padrões inconscientes até os trazermos para a luz da consciência. Tanto Jung como Freud observaram que o que é demasiado difícil de processar não desaparece por si só, ficando antes armazenado nos nossos inconscientes. Tanto Freud como Jung observaram como fragmentos de experiências de vidas anteriores, bloqueadas, recalcadas ou reprimidas, apareciam em palavras, gestos e comportamento dos seus pacientes. Nas décadas seguintes, os terapeutas viriam essas pistas, lapsos linguísticos, padrões acidentais ou imagens oníricas, como mensageiros a apontar uma luz às regiões indivisíveis e impensáveis da vida dos clientes. Avanços recentes na tecnologia imagiológica permitiram aos investigadores desvendar as funções cerebrais e corporais que falham ou colapsam durante episódios avassaladores. Belsen van der Kolk é um psiquiatra holandês conhecido pelos estudos sobre estresse pós-traumático. Explica que, durante um trauma, o centro da fala desliga-se, bem como o córtex pré-frontal medial, a parte do cérebro responsável por viver o presente. Descreve o terror mudo do trauma como uma experiência de ficar sem palavras, um acontecimento comum quando as vias cerebrais da memória estão comprometidas durante períodos de ameaça ou perigo. Quando as pessoas revivem experiências traumáticas, dizem, os lobos frontais ficam afetados e, em resultado, têm dificuldade em pensar e em falar.
Deixam de ser capazes de comunicar a si mesmos e aos outros que está exatamente a acontecer. Ainda assim, nem tudo é silêncio. Palavras, imagens e impulsos fragmentados na sequência de um episódio traumático reemergem para formar uma linguagem secreta do nosso sofrimento, que transformamos conosco. Nada se perde. As peças foram apenas redirecionadas. Tendências emergentes na psicoterapia começam agora a apontar para lá dos traumas do indivíduo, de modo a incluir acontecimentos traumáticos na família e no histórico social como parte do quadro global. Tragédias de diferentes tipos e intensidades, como abandono, suicídio, guerra ou morte prematura de um filho, de um pai ou de um irmão, podem enviar ondas de choque, de perturbações e de uma geração para a seguinte. Desenvolvimentos recentes nos ramos da biologia celular, da neurociência, da epigenética e da psicologia comportamental salientam a importância de explorar pelo menos 3 gerações da história familiar, de forma a entender o mecanismo subjacente aos padrões de trauma e sofrimento que se repetem. A história que se segue proporciona um exemplo claro. Quando conheci, há mais de 1 ano, Jessie não dormia há uma noite completa. A insônia era evidente nas sombras negras ao redor dos olhos, mas o vazio no olhar sugeria uma história mais profunda. Apesar de ter apenas 20 anos, Jessie parecia pelo menos 10 anos mais velhos. Afundou-se no meu sofá, como se as pernas já não conseguissem suportar o seu peso. Jessie me explicou que costumava ser um atleta brilhante e um excelente aluno, mas que a sua insônia persistente iniciara uma espiral descendente de depressão e desespero. Em resultado, desistiu da universidade e teve que renunciar à bolsa de beisebol que tanto se esforçara por conseguir. Procurava desesperadamente ajuda para voltar a pôr a vida nos eixos. No último ano, visitara 3 médicos, 2 psicólogos, uma clínica de sono e um naturopata. Nenhum deles referiu num tom monocórdico, fora capaz de lhe proporcionar qualquer verdadeiro conhecimento ou auxílio. Olhando sobretudo para o chão enquanto partilhava a sua história, Jessie disse-me que estava no fim de suas forças. Quando lhe perguntei se tinha alguma ideia do que podia ter desencadeado a insônia, ele abanou a cabeça. O sono sempre lhe surgia facilmente. Então, uma noite, logo a seguir o seu 19º aniversário, acordou subitamente às 3h30 da manhã. Estava gelado, a tremer, incapaz de aquecer por mais que tentasse. 3 horas e vários cobertores depois, Jessie continuava bem acordado. Estava não só cansado e com frio, mas também dominado por um estranho medo que nunca antes sentira, o medo de que algo horrível pudesse acontecer caso se permitisse voltar a dormir. Se adormecer, nunca mais volto a acordar. Sempre que sentia apegar no sono, o medo fazia-o despertar em sobressalto. O padrão repetiu-se a noite seguinte, a noite posterior a essa. Rapidamente, a insônia tornou-se uma provação noturna. Jessie sabia que aquele medo era irracional, mas sentia-se impotente para lhe pôr termo. Ouvi atentamente enquanto Jessie falava. O que sobressaiu para mim foi um promenor invulgar. Sentira um frio extremo. Estava gelado, disse ele, mesmo antes do primeiro episódio. Comecei a explorar isto com Jessie e perguntei-lhe se alguém de algum dos lados da família sofrera um trauma envolvendo ter frio ou adormecer ou ter 19 anos. Jessie revelou-me que a mãe só recentemente lhe falara na morte trágica do irmão mais velho do pai, um tio que nunca soubera que tinha,
O tio Colin tinha apenas 19 anos quando morreu de frio a verificar linhas elétricas durante uma tempestade, mesmo a norte de Yellowknife, nos territórios do noroeste do Canadá. Rastros na neve revelaram que tentara aguentar-se. Acabou por ser encontrado de bruços no meio de uma nevasca, tendo perdido os sentidos devido à hipotermia. Aquela morte foi uma perda tão trágica que a família nunca mais voltou a referir o seu nome. Agora, 3 décadas depois, Jesse estava inconscientemente a reviver aspectos da morte de Colin, nomeadamente o terror de se deixar cair na inconsciência. Para Colin, deixar-se ir significara a morte. Para Jesse, adormecer deve ter sido semelhante. Fazer a ligação foi um ponto de viragem para Jesse. Ao receber que a insônia tinha origem num acontecimento ocorrido 30 anos antes, obtinha finalmente uma explicação para o seu medo de adormecer. O processo de cura podia agora começar. Com ferramentas que aprendeu no nosso trabalho em conjunto e serão descritas numa fase posterior desse livro, Jesse conseguiu desendear-se no trauma sofrido por um tio que nunca conhecera, mas cujo terror assumira inconscientemente como seu. Além de se sentir livre do denso nevoeiro da insônia, Jesse adquiriu uma lição mais profunda à sua família, presente e passada. Numa tentativa de explicar histórias como as de Jesse, os cientistas conseguem agora identificar marcadores biológicos, evidências de que os traumas podem realmente ser transmitidos de uma geração para a seguinte. Rachel Reilda, professora de psiquiatria e neurociência da Faculdade de Medicina de Mount Sinai, em Nova York, é uma das principais especialistas no mundo em estresse pós-traumático, SPT, uma verdadeira pioneira neste ramo. Em múltiplos estudos, Yehuda examinou a neurobiologia do SPT em sobreviventes do Holocausto e respectivos filhos. O estudo específico sobre o cortisol, a hormônio do estresse que ajuda no nosso corpo a regressar ao normal depois de experienciarmos um trauma, e os seus efeitos na função cerebral revolucionou o entendimento e o tratamento do SPT em todo o mundo. As pessoas com SPT revivem sentimentos e sensações associadas a um trauma, apesar do trauma ter ocorrido no passado. Os sintomas incluem depressão, ansiedade, dormência, insônia, pesadelos, pensamentos assustadores e facilidade em ficar sobressaltado ou nervoso. Reilda e a sua equipe descobriram que os filhos de sobreviventes do Holocausto que tinham SPT nasciam com baixos níveis de cortisol, semelhantes aos dos pais, predispondo-os a reviver os sintomas de SPT da geração anterior. A descoberta de baixos níveis de cortisol em pessoas que sofrem um evento traumático agudo foi controversa, indo contra a velha noção de que o estresse está associado a altos níveis de cortisol. Nomeadamente, em casos de SPT crônico, a produção de cortisol pode ser suprida, contribuindo para os baixos níveis medidos tanto em sobreviventes como nos seus filhos. Yehuda descobriu níveis igualmente baixos de cortisol em veteranos de guerra, bem como em grávidas que desenvolveram SPT após os ataques ao World Trade Center. No seu estudo, produziam menos cortisol, característica que pode ser transmitida aos filhos, como observa que vários distúrbios psiquiátricos relacionados com estresse, incluindo SPT, síndrome de dor crônica e síndrome de fadiga crônica, estão associados ao baixo nível de cortisol no sangue. Curiosidades.
Entre 50% a 70% dos pacientes com SPT cumprem também os critérios de diagnósticos para depressão grave ou outro transtorno de ansiedade ou do humor. O estudo de Yehuda demonstra que é 3 vezes mais provável termos sintomas de SPT se um dos nossos pais o tiver, e em resultado disso é provável sofrermos de depressão ou ansiedade. Acredita que esse tipo de SPT geracional é herdado, não ocorrendo em resultado da nossa exposição às histórias das provações dos nossos pais. Yehuda esteve entre os primeiros investigadores a demonstrar como os descendentes dos sobreviventes de trauma carregam os sintomas físicos e emocionais de traumas que não experienciaram diretamente. Era o caso de Gretchen. Após anos de tomar antidepressivos, frequentar sessões de terapia individual e de grupo e a experimentar várias abordagens cognitivas para mitigar os efeitos do estresse, os seus sintomas de depressão e ansiedade mantinham-se inalterados. Gretchen disse-me que já não queria viver. Desde que se lembrava, debatia-se com emoção tão intensas que mal conseguia conter os picos no interior do corpo. Fora internada várias vezes num hospital psiquiátrico, tendo sido diagnosticada como bipolar, com um grave distúrbio e ansiedade. A medicação proporcionava-lhe um ligeiro alívio, nunca tocando, porém, os poderosos impulsos suicidas que vivia no seu interior. Em adolescente, costumava automutilar-se, queimando-se com a ponta de um cigarro aceso. Agora, aos 39 anos, Gretchen estava farta. A depressão e a ansiedade, disse, tinham-na impedido de casar e ter filhos. Num tom surpreendentemente prático, anunciou-me que planeava cometer suicídio antes do seu próximo aniversário. Ao ouvir Gretchen, tive a forte sensação de que devia haver traumas significativos na sua história familiar. Nesses casos, entendo que é essencial prestar muita atenção às palavras ditas em busca de pistas para o acontecimento traumático subjacente aos sintomas de um cliente. Quando lhe perguntei como tensionava matar-se, Gretchen respondeu que ia vaporizar-se. Por mais incompreensível que isso possa soar à maioria das pessoas, o plano era literalmente saltar para uma cuba de aço fundido na fábrica onde o irmão trabalhava. Meu corpo será incinerado em segundos, disse ela, olhando-me diretamente nos olhos, mesmo antes de chegar ao fundo. Fiquei impressionado com a sua falta de emoção ao falar. Qualquer sentimento subjacente parecia ter sido enclausurado nas profundezas. Ao mesmo tempo, as palavras vaporizar e incinerar agitavam-se dentro de mim. Tendo trabalho com muitos filhos e netos, cujas famílias foram afetadas pelo Holocausto, aprendi a deixar que as suas palavras me guiassem. Queria que Gretchen me dissesse mais. Perguntei-lhe se alguém da sua família era judeu ou tinha estado envolvido no Holocausto. Gretchen começou por dizer que não, mas depois interrompeu-se e recordou-se de uma história sobre a sua avó. Nascera numa família judaica da Polônia, mas convertera-se ao catolicismo ao viajar para os Estados Unidos em 1946 e casar com o avô de Gretchen. 2 anos antes, toda a família da avó perecera aos fornos do Auschwitz. Tinham literalmente sido gaseados, engolidos por vapores venenosos e incinerados. Ninguém na família direta de Gretchen alguma vez falou com a avó sobre a guerra ou sobre o destino dos seus irmãos e dos seus pais. Em vez disso,
como tantas vezes acontece com traumas tão extremos, evitaram por completo o assunto. Gretchen conhecia os fatos básicos da sua história familiar, mas nunca os associara à sua própria ansiedade e depressão. Para mim ficou claro que as palavras que utilizava e os sentimentos que descrevia não tinham origem nela, tendo antes nascido da avó e dos familiares que tinham perdido a vida. Enquanto eu explicava a ligação, Gretchen ouvia atentamente. Os olhos arregalaram-se e a cor subia-lhes às faces. Percebi que aquilo que eu dizia estava a ter impacto. Pela primeira vez, Gretchen tinha uma explicação para o sofrimento que para ela fazia sentido. Para ajudar a aprofundar este novo atendimento, convidei-a a imaginar-se no lugar da avó, representando por um par de pegadas em espuma de borracha que pus no tapete ao centro do meu gabinete. Pedi-lhe que se imaginasse a sentir o que a avó poderia ter sentido depois de perder todos os entes queridos. Indo ainda um passo mais longe, perguntei-lhe se podia literalmente erguer-se sobre as pegadas como a sua avó, sentindo as emoções desta no seu próprio corpo. Gretchen descreveu sensações de uma perda e uma dor avassaladora, de solidão e isolamento. Experienciou também o profundo sentimento de culpa de muitos sobreviventes, a percepção de continuar vivo depois de entes queridos terem sido mortos. Para processar o trauma, e muitas vezes útil aos clientes ter uma experiência direta dos sentimentos e sensações que foram infundidos no corpo. Ao conseguir aceder a essas sensações, Gretchen percebeu que o seu desejo de se aniquilar estava profundamente ligado aos seus familiares perdidos. Entendeu também que assumira algum aspecto do desejo de morrer da avó. Ao absorver esse entendimento, vendo a história familiar, há uma nova luz. O corpo de Gretchen começou a abrandar, como se algo do seu interior, que há muito estava contraído, pudesse agora relaxar. Tal como Jessie, o reconhecimento de Gretchen e de seu trauma jazia enterrado na história silenciada da sua família. Foi apenas o primeiro passo para o processo de cura. O entendimento intelectual raramente é suficiente por si só para sustentar uma mudança duradoura. Muitas vezes a consciência precisa de ser acompanhada por uma experiência visceral, profundamente sentida. Exploraremos mais a fundo as formas como a cura de se tornar totalmente integrada, para que as feridas das gerações anteriores possam finalmente ser libertadas. Uma inesperada herança familiar. Um rapaz pode ter as longas pernas do avô e uma moça o nariz da mãe, mas Jessie herdara o tio o medo de nunca mais acordar, e Gretchen carregava na depressão a história da sua família no Holocausto. Dormentes no interior de cada um estavam fragmentados de traumas demasiado grandes para serem resolvidos numa geração. Quando os nossos familiares viveram traumas insuportáveis ou sofreram com uma culpa ou dor imensas, os sentimentos podem ser avassaladores e escalar para lá do que são capazes de gerir ou resolver. É a natureza humana. Quando a dor é demasiado grande, as pessoas tendem a evitá-la. Ao bloquearmos os sentimentos, porém, atrofiamos inadvertidamente o necessário processo de cura que nos pode ser a uma libertação natural. Às vezes, a dor submerge até conseguir encontrar um caminho para a expressão à resolução. Essa expressão encontra-se frequentemente nas gerações seguintes e podem ressurgir na forma de sintomas que são difíceis de explicar.
Para Jessie, o frio e os tremores incessantes só apareceram ao atingir a idade que o seu tio Colin tinha quando morreu de frio. A Gretchen, o desespero ansioso e os impulsos suicidas da avó acompanhavam-a desde que se recordava. Esses sentimentos tornaram-se de tal modo parte de sua vida que nunca ninguém pensou em considerar que não tinham origem nela. Atualmente, a nossa sociedade não oferece muitas opções para ajudar pessoas como Jessie e Gretchen, que carregam resquícios de traumas familiares herdados. Geralmente, poderão consultar um médico, um psicólogo ou um psiquiatra e receber medicação, terapia ou alguma combinação de ambas. Mas ainda que essas vias possam trazer algum alívio, geralmente não proporcionam uma solução completa. Nem todos temos traumas tão dramáticos como os de Gretchen ou Jessie na nossa história familiar. No entanto, acontecimentos como a morte de um progenitor ou filho, uma criança abandonada, a perda de um lar ou mesmo a retirada da atenção de uma mãe podem ter o efeito de fazer desabar os muros de apoio e restringir o fluxo de amor na nossa família. Com a origem desses traumas em mente, pode finalmente propor-se termo a padrões familiares duradouros. Importante notar que nem todos os efeitos do trauma são negativos. No próximo capítulo, leremos sobre mudanças epigenéticas, as modificações químicas que ocorrem nas nossas células em resultado de um acontecimento traumático. Segundo Rachel Yuda, o objetivo de uma mudança epigenética é expandir o nosso leque de respostas a situações de estresse. O que refere ela é algo positivo. Com quem preferiria estar numa zona de guerra? Pergunta. Com alguém que viveu adversidades anteriores e sabe como se defender? Ou com alguém que nunca teve de lutar por nada? Quando entendermos o que as mudanças biológicas resultantes do estresse e do trauma devem fazer, sublinha ela. Poderemos desenvolver uma melhor forma de explicar a nós mesmos quais são as nossas verdadeiras capacidades e os nossos verdadeiros potenciais. Vistos desta forma, os traumas que herdamos ou experienciamos em primeira mão podem não só criar um legado de perturbação, mas também forjar um legado de força e resiliência que se poderá fazer sentir durante gerações.